Reverendo chora em CPI e se diz arrependido de negociar vacinas. Senadores integrantes do G7 criticaram declarações contraditórias, bem como a reação de Hamilton Gomes. Não me comovo, afirmou o parlamentar Alessandro Vieira, Cidadania SE, em meio a um depoimento cercado de contradições. O reverendo Hamilton Gomes de Paula, apontado como intermediador das negociações de vacinas entre o governo federal e a Davachi Medical Supply, chorou e pediu desculpas aos brasileiros pela atuação na pandemia durante a sabatina na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Covid-19, nesta terça-feira, 3/8. Eu creio que o maior erro que fiz foi abrir as portas da minha casa aqui em Brasília. Eu abri a porta da minha casa num momento em que eu estava enfrentando a perda de um ente querido da minha família. E eu queria vacina para o Brasil, justificou o reverendo, com a voz embargada e contendo choro. O presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, SENA, admitiu ter culpa e, por isso, se desculpou perante aos senadores e ao Brasil. O que eu cometi não agradou, primeiramente, aos olhos de Deus, completou o religioso. Em meio à fala, o presidente da CPI, Omar Aziz, PSDAM, chegou a afirmar que Hamilton cometeu crime de perjúrio e, em outro momento, questionou ao pastor qual seria o arrependimento específico de ter estado nessa operação das vacinas, respondeu o depoente. O reverendo afirmou que foi usado, de maneira ardilosa, e que a assessoria jurídica chegou a fazer um alerta sobre a credibilidade do policial militar Luiz Paulo Dominguete, vendedor autônomo pela Davachi e com quem Hamilton mantinha a maior parte das conversas. O advogado pediu para ter cuidado com as credenciais de Dominguete, mas pela sensibilidade que o Brasil estava vivendo, demos andamento na questão da vacina, justificou. Mesmo diante do pedido de desculpas, o reverendo continuou negando a relação com o governo, bem como ter tido ajuda política para entrar no Ministério da Saúde para negociar vacinas. Disse, ainda, desconhecer e não ter se encontrado com o ex-diretor de logística Roberto Dias, informação que diverge da mensagem resgatada do celular de Dominguete. Diante das contradições, senadores integrantes do G7, grupo de membros da oposição e de independentes que formam maioria na comissão, criticaram a reação do reverendo. Aziz afirmou que as referidas credenciais de Dominguete estadas eram compatíveis com as do depoente. A sua referência, a sua prática é a mesma do Dominguete, disse, fazendo um comparativo com as tratativas da Pfizer. Milagrosamente, a Davachi conseguiu adentrar do Ministério da Saúde para vender 400 milhões de doses e a Pfizer mandou carta e e-mail para todo mundo do governo e não conseguiu. O governo não quis, mas ao reverendo o governo atendeu, criticou Aziz, reiterando que a versão era difícil de acreditar. O senador Alessandro Vieira, Cidadania SE, foi ainda mais enfático na crítica. Eu não me comovo com as lágrimas, com